E nessa manhã, nesse momento onde nós nos confraternizamos, que nós possamos, assim, estar em sintonia com a espiritualidade. Por isso nós saudamos essa equipe amorosa, que horas antes de nós chegarmos, tem um carinho imenso com todos que aqui vêm, seja encarnado ou não, preparando tudo aquilo que nós necessitamos, não é o que nós queremos, não, o que nós precisamos, não é? Então, vamos nos colocar em sintonia, conectados, não apenas conosco aqui, com aqueles que estão através da internet, né? E também conosco aqui presentes para trazer a mensagem de Jesus, do Evangelho, que há mais de 2000 anos Jesus deixou para nós, e nós ainda estamos patinando, não é isso, gente? Cada um no seu tempo, no seu momento, buscando crescer. Não adianta querer, muitos sofrem, se martirizam, porque eu faço tudo, esforço, daqui a pouco eu estou fazendo tudo de novo. Mas Paulo já dizia, o bem que eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal que eu não quero, eu me pego fazendo. Então, vamos ter calma conosco mesmo, vamos ser indulgentes, por isso que nós vamos falar da indulgência hoje. Que tal? Capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, aproxima-se o final de ano, momento de reflexão, claro, o próximo mês já está findando o ano. Então, é momento para nós fazermos já essa retrospectiva, sempre é tempo. Seria bom a cada mês, melhor ainda a cada dia, não é? Então, indulgência. Se nós formos analisar o significado desta palavra, é a virtude que caracteriza, gente, o verdadeiro cristão. Ela expressa, assim, uma postura de complacência e de compreensão. E nós que já muitos recebemos, temos o dever, eu não digo obrigação, né? O dever do cristão fazer o melhor que esteja ao alcance, não é? Para mostrar isso. Porque adota-se perante as faltas, as imperfeições dos outros, essa complacência, né? Essa compaixão para com as imperfeições do próximo. Então, eu não posso exigir perfeição do meu irmão se eu não sou perfeito. Não tenho o direito de fazer isso. Mas nós, quando nós não simpatizamos muito com uma determinada pessoa e enxergamos nela alguma falha, aí nós aproveitamos esse momento para, opa, aqui que eu vou agir, encontrei o ponto fraco para denegrir a imagem daquela pessoa. E não é assim que Jesus pede, não é assim que Jesus fez, não é mesmo, gente? Ser indulgente é saber relevar, perdoar, esquecer. Eu não digo nem esquecer, porque esquecer não. Se nós dissermos, eu esqueci de algo que alguém me fez, eu estou sendo até indiferente, ou até com problema de esquecimento, não é? Com deficiência aí. Não, porque se algo me marcou, está registrado, ficou a cicatriz, eu não posso voltar tudo à tona, ficar vermelho naquela hora, a ponto de explodir e querer revidar. Aí não. Isso aí não é perdão, muito menos indulgência, né? Que para você perdoar, você precisa ser indulgente. Se pôr na balança é a compreensão. É a compreensão, porque ninguém perdoa sem compreender o que aconteceu. Você para e pensa, olha, se aquele companheiro fez tamanha injustiça comigo, será que eu, no lugar dele, eu não faria o mesmo ou pior? Já pensaram nisso? Será que eu não faria pior? Um desastre maior na vida dele? Porque nós não nos preocupamos nem saber que situação, como é que ele estava bem de saúde, não é? Às vezes está passando por um momento difícil, familiar, que hoje é top, né? Problema familiar. E todos os problemas que surgem em nossa vida, nascem lá no núcleo familiar. Porque é lá que nós nos encontramos, reencontramos. É o cadinho de purificação de almas, o lar, não é? Diz André Luiz. E é por isso que nós precisamos estarmos atentos aí diante de todas aquilo que nós estamos aprendendo, né? Ser indulgente é exercitar a cada dia o amor ao próximo.
É saber dissimular diante de tudo que possa ser reprovável naquele companheiro, no comportamento, na atitude. Quando Jesus disse, no momento crucial da vida dele, Pai, perdoa os homens, que eles não sabem o que fazem, ele estava falando das atitudes. Então, quando nós formos falar de um semelhante nosso, não é? Vamos pensar antes. Você vai falar das atitudes, e precisa ainda ter muito cuidado quando se fala nisso, né, gente? Então, a indulgência é um sentimento tão doce, tão fraternal, tão sublime, que a lei do amor nos mostra como é que nós devemos fazer. É o amor imperando nesse sentimento do nosso dia a dia. Se nós ainda não amamos o nosso próximo, que nós não nos amamos ainda. Está faltando isso. Se eu não tenho indulgência, compreensão com as faltas do meu irmão, é porque ainda eu tenho dificuldade ainda internas dentro de mim de me aceitar como eu sou, de melhorar onde preciso melhorar, não é? Para ajudar, para ser instrumento do bem, para auxiliar o meu próximo. A indulgência é praticar o perdão com benevolência. Né? Praticar o perdão com benevolência. Olhando e agindo, gente, com o próximo, da mesma forma que gostaríamos que agissem conosco. É aquela lei máxima, fazer ao outro o que gostaria que fizesse a você mesmo. Né? Se nós colocássemos essa prática, essa máxima na prática, muita coisa seria resolvida, não é? Muita coisa, principalmente no convívio familiar, no nosso trabalho, na sociedade, onde é que nós estejamos. Porque no núcleo religioso, aqui nós estamos, é muito bom de convivência, não é? Muito bom, porque a espiritualidade está aí nos auxiliando, com as energias, com um momento muito bom, estamos sendo amparados. Não tem como nós aqui queremos sermos pessoas realmente como somos lá fora, que às vezes exigem. O certo seria sermos autênticos, transparentes, porque quando nós voltarmos para casa, no mundo real, nós devemos ser transparentes. Aqui nós vivemos nas aparências. Podemos colocar máscara, tentar enganar o outro, está enganando a si mesmo. Não é? Então, a autenticidade conosco mesmo, para com o outro, é de extrema importância. Né? Ora, se não gostamos da maneira que uma pessoa está me tratando, né, como é que eu devo fazer? É um exercício diário. Ora, se ela não está tratando bem, alguma coisa existe. Se eu não fiz nada com aquele irmão nessa presente existência, se existe algo, uma incompatibilidade, é porque, certamente, como nós estamos estudando a doutrina que clareia, que esclarece, nos mostra as causas, certamente a causa deve estar na anterior existência, se nada eu fiz, porque ninguém cruza o caminho do outro por acaso. Não foi por acaso que alguém me convidou e que, no momento da minha caminhada, eu estou sem um meio de locomoção, um veículo, e eu tive que dar uma caminhada da estação de Utinga até aqui. Quem gostaria de fazer isso comigo? Voltar? Então, é um exercício. Quer dizer, tudo na vida tem um preço. Nada cai do céu assim. Não é? Precisa-se ter a boa vontade, o esforço de vontade. Esse é o combustível para nós alcançar os nossos objetivos, aquilo que nós queremos alcançar. Né? Muitas pessoas dizem, eu tenho boa vontade, e também tem outros que têm má vontade. Não é? Então, tem que ter boa vontade, esforços de vontade também. É um exercício diário para nós entendermos as necessidades uns dos outros, o que melhor o nosso próximo tem a si mesmo, porque sempre existem as qualidades, todos nós temos qualidades já, que foram trabalhadas, e tem aquelas que não foram trabalhadas ainda, que nós chamamos de defeitos, não é assim? Mas tem pessoas que olham
justamente as falhas. Veja, Jesus ele deu exemplo fantástico da sua caminhada. Sei que vocês lembram daquela passagem que os apóstolos tinham aquele cão em estado de decomposição. Ele enxergou o lado belo do cão, os dentes, não foi? Os apóstolos passaram tapando as narinas sem aguentar o mau cheiro. E ele viu aquilo. Aí a gente lembra também do nosso querido Chico. Uma certa vez apresentaram para ele um quadro abstrato. Olhava, não dizia nada. Para ele, quando o moço ofereceu, disse, mas que quadro lindo! Quem foi esse artista? Que qualidade esplêndida que ele tem, mas que coisa é essa? Você olhava, ele via, ele enxergou o lado belo dali, tinha alguma coisa ali. Tudo que é abstrato tem alguma coisa bela por trás. E o Chico enxergou. Ele não foi dizendo, tira daqui, isso aqui não quer dizer nada. Não é? Aquele que nós amamos no nosso dia a dia é fácil de convivência. Não é? A dificuldade é aqueles que nós não simpatizamos. Aí a dificuldade chega. Esses que nós gostamos, nós somos até os advogados deles, nós advogamos eles. Quando alguém vem falar algo ao seu respeito, que não é muito agradável, a pessoa já defende no ato, né? Não, fala tudo, mas menos isso dessa pessoa. Então, isso nós fazemos. E muitas vezes nós focamos tantos os defeitos dos nossos irmãos e amigos familiares, que esquecemos dos próprios defeitos. Aí a falta de indulgência mesmo. Ser indulgentes com os outros e um pouco mais de severidade conosco, né, diz o Evangelho, né, para nós observarmos melhor o que nós podemos melhorar dentro de nós. Fazer aquela pausa todos os dias, como fazia Santo Agostinho, não é? Ao deitar, fazer uma reflexão. Como foi o meu dia? Eu prejudiquei alguém? Eu denegri a imagem de alguém? Eu fui um pouco indulgente com aquela pessoa? Puxa, mas por que eu fui falar aquilo? Ele fica martirizando, né? Fica analisando, então eu preciso trabalhar esse lado. Se está me incomodando, né? Eu preciso rever. Quer dizer, nós mesmos podemos fazer essa autoavaliação e, nesse processo de reforma interior, nós atingiremos uma melhora no final do curso. Aí nós não vamos sair com um boletim de notas vermelhas tantas, não é mesmo? Que se aqui é uma escola e a sala de aula é o lar, nós estamos num processo de progresso, de evolução, de aprendizado constante. Então, no final do nosso curso, aqui nesse estágio da Terra, nós voltaremos, e chegando lá, vamos mostrar para os nossos instrutores que nós não fomos tão ruim como alunos, não é? Tiramos umas notas mais ou menos, só que algumas matérias, como paciência, como indulgência, né? Tolerância, isso aí, compreensão, muitas vezes nós tiramos nota baixa mesmo, porque nós estamos num processo de crescimento constante, de aprendizado. Não é? É uma luta interna, como eu disse no início, de nós queremos melhorar, de queremos... Não adianta que nós nos vamos tornarmos espíritos puros numa encarnação só. Nós vamos precisar de várias, como nós já tivemos, essa é a minha primeira, não será a última, né? Então, nós vamos precisar. E o processo de aprendizado, tanto aqui na Terra como no mundo espiritual, ele acontece. Né? Ele acontece muito. Porque sempre nós estamos tendo a oportunidade de praticar no nosso dia a dia este amor que Jesus nos ensinou. O amor sem julgamento, né? Sem julgar o nosso irmão. E oferecer o melhor nele, né? Para ele no momento. O Evangelho nos alerta. A indulgência jamais ocupa os maus atos. A indulgência não é para se ocupar no tempo com os maus atos, a menos que seja para prestar um serviço, diz o Evangelho, e é verdade. Mas, mesmo nesse caso, vamos ter cuidado para atenuar um pouco, quanto possível. Quando alguém, muitas vezes, costuma de trazer notícias, e tem o prazer de trazer uma notícia, que às vezes vem distorcida. Ele ouve uma notícia e, quando chega aqui, está totalmente distorcida. Então, vamos fazer exemplo de Sócrates. Lembra de Sócrates? Lembra daquele fato? Eu acho que vocês conhecem. Se não conhecem, se já conhecem, vamos relembrar, não é? O aluno chegou, né, no seu discípulo, Sócrates, esbaforido.
vinha correndo para dar-lhe uma notícia. E Sócrates fala, calma, respira fundo, relaxa. Vê o que você vai me passar, se você já passou pelos 3 crivos, ou a peneira, como se fala, né? Você já peneirou isso que você vai me falar? Como assim, mestre? Você precisa peneirar o que vai falar, você precisa pensar se é o primeiro passo. Se é verdadeiro o que você vai me falar, tem algum fundo de verdade? Eu digo, olha, não tenho muita certeza se é verdade. Então, vamos para o segundo passo, já que você não sabe se é verdadeiro. É bom para ambas as partes. O que você traz é bom. Não é tão bom, não. Então, se não é verdadeiro não é bom, vamos passar para o terceiro. É produtivo? Traz alguma produtividade para o seu irmão? Faz ele crescer em algum ponto? Xiii, mestre, não é nada disso. Então, se ele não é bom, não é verdadeiro, não faz o bem a ninguém, nem ambas as partes, então vamos morrer com o assunto por aí. Bom seria se nós fizéssemos isso no nosso dia a dia, né? Passasse por essa peneira antes de estar alarmando, de estar levando à frente. Hoje o fake news está na moda, né? Recebemos notícias aí que não tem nada de verdade. Quando nós vamos perceber que tem verdade alguma coisa, aí fica complicado, né, gente? Então, primeiro, é a mesma coisa, analisar, fazer uma reflexão diante da literatura. A doutrina espírita tem uma literatura vasta, né? Ampla. Então, é bom mesmo ter cuidado também para ver o que está vindo. Ou se os médiuns estão na condição apta, em condições de receber essas mensagens, né? Para também peneirar, passar pelo crivo da razão, como Kardec foi. Ele disse, é melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira, uma falsa, né? Então, é isso. Em toda a nossa vida, devíamos ser assim, né, gente? Então, com essa lição, nós aprendemos que a indulgência é um sentimento de fraternidade e piedade. E também tolerância, benevolência, como já disse, o amor em ação, quando assim nós fazemos, né, gente? E assim nós vamos trabalhando em nós esse amor a exemplo do Cristo, né? Porque Jesus, quando se fala em amor, a gente vai lembrar de Jesus. Ele foi o maior exemplo de amor, o maior psicólogo que passou, né, que vivenciou, esteve conosco 33 anos. Nesses 3 primeiros anos, até os 7 anos, o mestre, ele conviveu com sua família, falando com doutores da lei, assuntos à altura de adultos, que preocupavam até a sua mãe, não é? Que sua mãe dizia, filho, onde estava? Eu estava cuidando das coisas do meu pai. Mas não o pai carpinteiro, era Deus. Ele estava já levando para os homens aquela mensagem. Então, daquele período dos 7 até os 30, dizem os livros, alguns estudiosos, que Jesus estava refletindo. Ele saía às montanhas orar, ele estava em contato com as esferas os superiores de onde ele veio, que tudo o que ele passou em sofrimento aqui, ele teve 1000 anos para se preparar para essa energia densa do planeta Terra, gente. Então, ele estava em contato com as esferas superiores, ele tinha um contato com Deus, por isso que ele diz, eu e meu Pai somos um só. Por quê? Ele tinha comunhão direta. Mas depois ele afirmou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. Então, 3 anos ele fez a sua pregação, os seus exemplos, deixou a sua mensagem para toda a humanidade. Independente de crença, ele não deixou nenhuma religião, não escreveu uma letra. Tudo que ele falou, ele exemplificou. Teve os seus discípulos que anotaram, mas em 3 horas ele exemplificou profundamente o seu verdadeiro amor para com toda a humanidade. Então, nós não podemos se espelhar nesse espírito de luz. E Emmanuel disse, ele é o governador do nosso planeta, está 10 bilhões à nossa frente. E nós vamos chegar lá, porque ele disse que não deixaríamos órfãos, que seja sozinho. Estarei convosco até a consumação dos séculos.
Por que alguns se enganam e dizem que ele está voltando, se ele nunca foi? Se ele nunca foi, como é que vamos esperar de alguém que nunca foi, que está conosco, né? Então, é isso, gente. Vamos exemplificar. Então, ser indulgente é ter clemência, tolerância, misericórdia, ser benevolente, usar de perdão, né? É tudo isso que nós precisamos estar, né? Porque a humildade, perdão das ofensas, tudo isso faz lembrar aquela pergunta 886 do Livro dos Espíritos, que Kardec perguntou no sentido da caridade, da palavra caridade, como entendia Jesus, não é? Eu gosto de sempre frisar o que Jesus mostrou para nós, foi benevolência para com todos. Ele não disse benevolência para com aqueles que estavam em volta naquela época, para com toda a humanidade. Não foi isso? Indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Esse é o verdadeiro sentido da palavra caridade ou amor, que se fundem. Aquele que ama é caridoso já naturalmente, não é? Aí, o que eu deixo aqui com essas 3 letras formadas? Um bip. Benevolência, indulgência e perdão. Formou um bip. Lembra aquele aparelhozinho que tocava? Então, que nós possamos colocar em nosso coração esse bip e fazer tocar no nosso dia a dia e lembrar dessas palavras, benevolência, indulgência e perdão. Que aí, com certeza, nós vamos alcançar momentos felizes, de paz, de saúde, de tranquilidade em nossa vida. E vamos continuar evoluindo, vamos aproveitar a nossa presente existência. Essa, eu digo, é a melhor encarnação que nós estamos tendo. Vocês têm dúvida disso? Então, não teremos dúvida, porque essa nós estamos conscientes. As outras passaram, eu não quero nem lembrar o que eu fiz, que eu aprontei lá atrás. Portanto, é hoje. Amanhã nem chegou. Estamos vivendo o reflexo de ontem e preparando a próxima. Como será a minha próxima? O que eu estiver fazendo hoje, agora. Então, não é muito difícil de nós entendermos, né? E de aceitarmos. Então, é isso, queridos companheiros. Porque eu tenho ainda dificuldade de observar. Eu vejo um cisco no olho do outro irmão e não enxergo a trave diante dos meus próprios olhos, diz o próprio Evangelho, nesse capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, né? Eu sei que eu gosto de contar sempre algum trecho, alguma historinha, porque a historinha marca e faz lembrar até Jesus, né? Jesus falava em parábolas, ninguém esqueceu até hoje. Veio a terceira revelação trazendo aí, sem alegorias, não é? Sem parábolas, de uma forma simples. Eu vejo o cristianismo redivivo como Jesus falando novamente de uma forma clara, simples para todos nós, não é? Sem rodeios, fácil de entender, fácil de compreender, não é? Então, quando nós enxergamos uma pequena coisa no nosso irmão e não enxergamos o tamanho que existe dentro de nós, aquela falha, assemelha-se àquele casal que estava na sua casa, só que do outro lado tinha a sua vizinha, acho que vocês lembram também, é muito contado por aí, quando se trata de um assunto como esse. Então, a senhora, todos os dias, olhava para a vidraça da vizinha e dizia, olha, companheiro, aquela senhora, por que ela não limpa as vidraças? Veja que coisa mais horrível, está tudo suja, ninguém enxerga. E todo dia ela vinha repetindo aquilo. Um certo dia, o seu esposo pegou um pano úmido com um produto, passou na vidraça da janela dela. Quando observou, a vidraça da vizinha estava um espelho, estava limpa de tudo, a dela é que estava suja. Quer dizer, só para a gente entender, quando nós falamos algo de alguém, é porque aquela falha está em nós. Quando eu digo, você é muito orgulhoso, ou você é muito ciumento, você é isso e aquilo, é porque aquilo está em mim. E é isso. É as mesmas coisas, as virtudes. Quando eu digo que te amo, ou que te perdoo, nós temos uma dificuldade grande de dizer, eu amo você, não é? Eu te amo. Isso
É um exercício que nós vamos fazendo, porque dizem que água mole em pedra dura vai batendo até que fura. Então, sempre diga, eu te amo, eu amo você. Vai que nesse exercício esse negócio pega, né? Vai que pega. E daqui a pouco você está amando mesmo do coração. Por quê? Não é palavras que diz, e sim os gestos. Um gesto vale mais do que 1000 palavras. Mas, como nós somos sempre alunos repetentes, para começar, né? Sempre estamos aprendendo pela repetição. Eu sei que esse tema não é novo, né? Muitos pensam, poxa, de novo aqui? Não. Se nós estamos ouvindo mais uma vez, gente, é porque nós precisamos aprender. É que nós não aprendemos. Quando nós aprendemos a nível perispiritual, e isso quer dizer que nós já praticamos. Só aprende uma lição aquele que pratica. Quando você vê alguém praticando, e olha, às vezes você vê pessoas que não têm nenhuma religião nenhuma. Um próprio ateu, que ainda bate no peito, eu sou ateu, graças a Deus, ainda bate no peito. Às vezes a atitude dele é bem diferente daquele que vive 24 horas no templo, todos os dias. Então, é algo para a gente repensar, né? Então, o Evangelho pede para nós que nós devemos fazer o contrário, ocultar, né? Evitar as malevolências, aquilo que existe de mal, nosso irmão. Ora, se aquilo que ele está fazendo está prejudicando só a ele, então o nosso dever, nós temos um grupo de trabalho, que seja aqui, que seja na nossa convivência, então chama particularmente, conversa. Não precisa expor a ponto de humilhá-lo, aquele companheiro. Aconteceu um fato lá na minha cidade, na casa espírita, a Sociedade Espírita Allan Kardec, lá de Suzano, onde eu moro, né? Sou de Suzano, né? Aconteceu um fato de 2 amigas sair numa tarde para uma lanchonete para tomar o seu lanche e tal. E começaram a conversar e, no final, foram lá acertar. Aí, então, acertaram e saíram. E uma saiu com um sorriso deste tamanho. A outra perguntou, mas qual é o motivo da felicidade? É que hoje eu ganhei à tarde. Por que você ganhou à tarde? Você não imagina a quantidade que aquela caixa, aquela moça, me passou, me deu o troco errado. Olha, ela não deve estar bem. Ela falou, minha amiga, você acha que ganhou à tarde? Você perdeu a sua tarde e o seu dia. Pelo conhecimento, pelo aquilo que você... Era tarefeira da casa, hein? Pelo conhecimento, por aquilo que você já obteve no Evangelho, pelas lições maravilhosas que nós temos já, não era para você estar feliz por isso. E sim, você estaria feliz se você tivesse lá devolver, praticado uma atitude digna de um cristão. Você que falou alguma coisa para ela, ela refletiu, e no dia seguinte ela veio e devolveu, falou com a gerente e tal, e falou, realmente, a moça ela não está passando por um problema muito sério, está num processo bem complicado. Veja só, gente, o que acontece. São pequenas coisas que a gente vai aprendendo, vai citando, né, que nós vamos revendo, puxa vida, como que é as coisas, e acontece muito, porque não nasce feito nenhum corrupto, né? A corrupção, às vezes, nasce dentro do lar, porque a primeira célula da sociedade é o lar, é lá que forma cidadãos, não é? O caráter. Porque a escola só instrui, ela forma cidadãos para fora, mas o caráter é o lar que faz. Então, precisa estar em sintonia com tudo isso. Então, é isso. Se aquele problema está envolvendo muitas pessoas, se aquela pessoa está prejudicando algumas pessoas com suas atitudes, aí sim, pode-se tomar uma atitude mais severa, né? Mas, quando é individual, não, vamos ter complacência mesmo com a atitude do meu irmão lá, né? Então, todo esse processo que nós estamos tendo na nossa vida, processo evolutivo, que todos nós estamos evoluindo, porque a mola do progresso, ela só impulsiona para frente. Podemos até puxar o freio de mão, né? Estacionar, querer
aproveitar a vida, achar por ser uma escola que eu vou estar em recreio. Mas chega o progresso, que é uma lei, impulsiona, te leva avante, te leva para frente. Então, é isso o importante nós estar buscando. No livro O Espírito da Verdade, André Luiz, através do nosso querido Chico, e Valdo Vieira, que quando na época trabalhava, passa para todos nós alguns lembretes que eu vou passar aqui para nós estarmos refletindo. Que sejamos indulgentes. Se errarmos, procuremos o perdão. Roguemos, busquemos os recursos. Se os outros erraram, procuremos perdoar, pois o mal que desejamos para alguém hoje, com certeza vai repercutir o mal para nós amanhã, com certeza. É a lei de causa e efeito, que ninguém escapa dela, mas cedo ou mais tarde ela vai nos alcançar. Porque as leis do Pai Maior, as leis de Deus, elas estão inseridas na nossa consciência. Como nós sabemos, não vai ter nenhum juízo depois para nos julgar, a não ser a nossa consciência. E aí, quando nós lá chegamos, que observamos, fazemos aquela avaliação, e percebemos o quanto nós aprendemos, porque o que mais dói para aquele ser que volta, como esse mês é um mês de homenagem, não sei por que só novembro, dia 2, homenageia aqueles que já deixaram a Terra, que nós só temos emitir vibrações de gratidão, por tudo que fizeram. Lá naquela análise, nós vamos perceber o tempo perdido do espírito encarnado é o que mais faz com que ele reflita naquele momento. E é um tal de dizer, se eu tivesse aproveitado, não é? É duas coisinhas, não só o tempo, como também o apego excessivo às coisas da terra. Até mesmo as pessoas. Por que eu digo as pessoas? Porque amar não está grudado. O amor liberta. O que prende é o ódio. Se eu amo as pessoas, deixo livre, porque elas não me pertencem. São filhas de Deus, como eu sou também. Tem o próprio filho. Antes de ser nosso filho, é filho de Deus, não é assim? Então, naquele processo de avaliação, naquele momento, nós percebemos que perdemos tanto tempo e vamos implorar para a equipe espiritual responsável pela próxima encarnação a não demorar muito, a colocar na fila, que dizem os amigos queridos que a fila para reencarnar, gente, está dobrando a esquina do outro lado. Não é brinquedo, não, eles falam isso. Para que isso? Para que nós aproveitemos a cada minuto, a cada segundo, fazer o melhor possível na nossa vida. Não desperdiçar tanto tempo em coisas improdutivas, coisas banais. E se nós usar o nosso tempo em benefício do próximo, porque o maior antídoto para a nossa saúde, para não adoecer, é o trabalho no bem, é o trabalho voluntário. Porque a pessoa não tem tempo nem de adoecer, que se coloca em benefício do outro. Não precisa ser somente no núcleo religioso, em qualquer situação, em qualquer local que você esteja. Principalmente a começar dentro do lar. Porque a tarefa maior está lá. Que tem pessoas que é bonzinho no trabalho, bonzinho na casa religiosa, mas na casa, no seu lar, é um monstrinho. Não é? Eu não estou sendo indulgente, estou sendo realista, e é verdade. Não é isso, gente? Para nós repensarmos, o que eu estou fazendo das minhas atitudes? O que eu estou fazendo da minha própria existência? Então, vamos trabalhar em nós as virtudes, procurar evitar mágoas, rancores, que mágoa, já está dizendo, má água, água de má qualidade. Toma uma água contaminada que você adoece ou leva até o óbito. Então, mágoa é um dos causadores dos cânceres comprovado pela ciência médica hoje. Então, evite mágoas. Evite levar daqui quando nós for, porque nós não sabemos quando voltaremos, pode ser agora, daqui a pouco, amanhã. Não leve ressentimentos, não leve mágoas, sentimentos ressentidos, isso nos prejudica a nossa readaptação, nosso reencontro com nossa consciência, não é? Muitos falam de umbral já está acontecendo, tantas pessoas estão expurgando
estão passando esse momento difícil de reflexão, porque umbral é o momento de você refletir o que você fez. As suas dificuldades são tão grandes que você leva tempo. André Luiz nos diz, ele ficou 8 anos, porque ele estava totalmente desligado do mundo espiritual, das coisas que ele deixou de investir, né? As coisas do Espírito, os valores do Espírito. Isso faz uma diferença grande. Então, nós estamos investindo, nós estamos prejudicando, nós estamos tirando a vida de alguém, nós estamos prejudicando? Não, então façamos o melhor. O que eu estou fazendo hoje para merecer um estado melhor, uma colônia? Muitos falam em nosso lar, tem a Alvorada Nova também, tem tantas outras. Mas o nosso lar é mais para a ajuda daqueles que estão nas crostas para se reabilitarem. Tem também em outros departamentos, sim, de luz, mas somos merecedores, né? O que nós estamos fazendo aqui? Então, onde estiver seu tesouro, estará seu coração, disse Jesus. Nós vamos estar do outro lado aquilo que nós gostamos. Nós vamos deparar, é como um imã, é a lei de atração, né? Nós seremos atraídos por aquilo que nosso coração estiver voltado. De repente, se amanhã nós partirmos, quando nós despertarmos, num sábado às 9 horas, estaremos aqui no Fraternidade. Porque é aqui que eu gostava de estar, de ouvir, de aprender. Aí eu venho como condição de ser ajudado ou, de repente, de ajudar. Tanta equipe que está aqui nos auxiliando, iluminada. Então, vamos evitar a mágoa e perca de tempos. É isso? Então, queridos irmãos, por quê? O Evangelho nos convida ao conhecimento, isso é bom. Quanto mais conhecer a nós mesmos, mais amplos em nós o imperativo de perdoar. Quando nós nos conhecemos, nós temos condições melhores de compreender o outro, de compreender e não julgar também. Porque nós somos taxativos para julgar, para prejulgar. Antes de saber a causa, o que está acontecendo, nós já julgamos, já falamos, aconteceu isso, por aquilo. Não é isso? Isso é do ser humano. Não é nenhuma crítica, mas está em nós ainda. Porque nós não somos ainda perfeitos, nós estamos imperfeitos. Eu sempre digo, nós não somos imperfeitos não, gente. Porque Deus é a perfeição absoluta. Você acha que Deus ia criar algo imperfeito? Ele não criou nada imperfeito. Somos como pedras brilhantes. Basta nós tirarmos as escamas das imperfeições e nós estamos brilhando. Eu sempre digo, somos filhos de Deus, então somos deusinhos. Filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus, deusinho é. Então, nós somos um amontoado de deusinhos na terra, trabalhando para o bem, cooperando com Jesus sobre a causa do amor e do bem, para o progresso da humanidade, né? Isso que Deus espera de nós. Ele não tem pressa, ele compreende, ele sabe que todos os seus filhos estão a nível espiritual como fraldinhas, crianças usando fraldinhas, engatinhando ainda. Então, ele tem um amor imenso para todos nós. Porque o mesmo oxigênio que ele oferece para os seus filhos, aqueles que estão salvando vida e aquele que está tirando vida do próximo, é o mesmo oxigênio. Porque ele compreende a situação que está. Porque ele deu a liberdade, mas precisa ter responsabilidade. Tem as leis. Aquele que sofre é que fugiu das leis de Deus. Quer viver bem em paz? Agregue-se às leis de Deus. Então, segundo o Evangelho, devemos buscar verdade, porque sempre a verdade ela vai nos libertar, as verdades das leis de Deus. Precisamos estar atentos, gente, vigilante. Jesus já disse, orai e vigiai. Primeiro pelo pensamento, palavra e ação. É isso que acontece no nosso dia a dia. Porque, na verdade, todos nós, queiramos ou não, falamos do outro. Não tem aquele que não fale. Tem necessidade, então, que nós venhamos falar o bem. Vamos falar coisas boas, não é isso? Falar de alguém? Vamos falar coisas produtivas, que vai fazer o ser crescer. Não é? Se não tem nada, então é melhor ficar calado. Não é? Então, tudo depende da intenção. Com certeza, não é proibido ver o mal, porque se o mal existe, como é que eu vou fechar a cara? Ele está ali.
Seria mesmo inconveniente ver-se por toda parte somente o bem. Seria uma ilusão mesmo, prejudicaria o progresso. Dizer que o mal não existe. O mal não tem, não. O mal existe pela ausência do bem. Como as trevas existem por ausência da luz. Quando a luz tomar seu lugar, quando o bem tomar o lugar, o mal desaparecerá. E é isso que vai acontecer na Terra. E depende de nós, os moradores. Porque está errado em fazer essa observação em prejuízo do próximo? Não. Sabemos que o mal está ali, não podemos incentivá-los. É procurar no lugar do mal fazer o bem, fazer o melhor. Então, queridos irmãos, o tempo já está chegando, no final, que nós possamos aí fazer uma reflexão, uma análise sobre o nosso comportamento, sobre as nossas atitudes diárias, diante dessa virtude tão importante que Jesus nos pede, a indulgência, né? Para sermos indulgentes com o nosso próximo e um pouco mais severos, né? Um pouco mais cuidadosos conosco, para que nós possamos ser pessoas mais alegres, mais felizes e conduzir a nossa jornada com muito amor, muito carinho e muita responsabilidade. Essa é a mensagem dessa manhã, que cada um possa ter um feliz final de semana, depois de um feriado chuvoso, né? E hoje está belíssimo, como ontem também, e que tenhamos aí a oportunidade de estar cada dia mais progredindo, crescendo e construindo a nossa própria felicidade. Que Deus abençoe a todos, em nome do Mestre Jesus. Obrigado.